Bom, gente, bom dia. Eu vou começar de novo, que um rapaz ligou aí precisando da minha ajuda e eu tive que atender rapidamente. Vamos lá. Esse vídeo é para dizer para vocês, para dizer para todos, para que, pelo amor de Deus, eu estou implorando, não sai das suas casas, a não ser que seja para uma coisa que você tem que fazer urgente ou a pessoa que está trabalhando. Lave as suas mãos direita, álcool gel, não toque nas pessoas. Se tocar no lugar, você precisa lavar as mãos direito, dedo por dedos, as suas unhas, até mais ou menos o pulso, ok? Mas eu quero dizer para vocês isso, mães, escolas, quero pedir aqui às igrejas, aos pastores. Eu também sou pastor, embora não sou uma pessoa convencional, né? Não sou um pastor convencional, não creio muito desse evangelho que prega, mas o caso não é esse. O que eu quero dizer para vocês, pastores, pelo amor de Deus, tenham consciência. Cancelam os cultos. Isso não significa que as pessoas não tenham fé em Deus. Significa aglomeração e transmissão do vírus. Presta atenção, ainda essa semana, ou mais tardar semana que vem, os casos vão explodir no Brasil e em Cabo Frio. O contágio do Covid-19, do coronavírus, é de 1 para 3 a 4 pessoas. Tem grande letalidade nos idosos, chega a 18%. Nos jovens, 0,2%, mas se você está na rua, pega o vírus, leva para tua casa, o senhor vai contaminar seu filho, seu avô, sua mãe, e pode ser fatal. Então olha só, gente, e é um caso que o seguinte, veja a nossa situação em Cabo Frio. O coronavírus, nos casos mais graves, são detectados através de tomografia computadorizada e não de raio-x. E todo mundo sabe a complexidade que é normalmente se fazer uma tomografia computadorizada, seja em Cabo Frio ou em todo o Brasil. Agora, você imagina essa epidemia crescer em Cabo Frio, os órgãos de saúde não terão condições de atender. Gente, a situação é grave. A Itália e a Espanha estão passando por momentos difíceis. A Itália ficou igual o Brasil, onde as pessoas não ligaram, as pessoas saíam, as pessoas faziam tudo. E aí o que aconteceu? Hoje está descontrolado. Então eu peço para vocês, gente, não saiam de casa. Essa doença, como eu falei, ela transmite muito rápido, muito rápido. O ideal é que, no caso mais grave, porque ela consegue agravar entre 4 a 7 dias, ela consegue agravar o paciente. E nesse caso, o melhor é ser entubado o mais cedo possível. Gente, entubado. Aí eu pergunto para vocês, quantas salas de UTIs nós temos em Cabo Frio, no Rio, no Brasil? Nós não temos. Peço a você, secretário de Saúde de Cabo Frio, Iranildo, a quem até quero parabenizar, que estou sabendo que está fazendo um excelente trabalho aí na questão de destruição da corrupção, para que se pronuncie também para dizer qual o plano, entendeu? Porque lá na China, quando os doentes estavam agravando, eles começaram a fazer pressão positiva. E não adiantou nada, porque a pressão positiva não melhorou os pacientes e vazava pelas máscaras e contaminava os profissionais, que é onde eu quero chegar também. Então, é muito importante que esse paciente vá logo para o tubo, seja entubado. Nós não temos respiradores suficientes para essa pandemia, não temos. Por isso eu estou avisando para vocês, fiquem nas casas de vocês, é sério, ou haverá muitas mortes, não só em Cabo Frio, como no Brasil. Quero fazer um apelo também ao Iranildo, secretário de Saúde, para os profissionais, técnicos, enfermeiros. Lá na China, eles utilizavam todos os EPIs e mais, ficavam de fralda, é isso mesmo, de fralda, e faziam suas necessidades nas fraldas. Quando iam trocar as suas fraldas, os profissionais eram contaminados, mais os técnicos e os enfermeiros do que os médicos, porque tinham um contato. Então peço a você, secretaria, um plano para que não venha sofrer os profissionais. Eu não trabalho em Cabo Frio, mas quero me colocar à disposição
Estou falando para o senhor secretário de saúde, sem ônus nenhum. Não quero pagamento, não quero dinheiro, não quero salário, não quero nada. Apenas me coloco à disposição, se necessário, para poder estar ajudando as pessoas com a minha experiência e estudo que eu tenho feito sobre o coronavírus. Então é isso. Esse vídeo é para dizer para vocês que fiquem em casa. Cabo Frio, Rio, Brasil não tem condições de agora de uma pandemia. Esses casos vão explodir. Pelo amor de Deus, desculpa o meu desespero, mas é importante que eu fale isso, porque nós não temos condições de atender os pacientes normais, quanto mais atender essa epidemia, ou melhor, pandemia de coronavírus. Mães, pais, igrejas, bares, restaurantes, cancela o seu, pelo menos durante 15 dias, para que a gente não venha ter uma carnificina de coronavírus na nossa cidade. Desculpa estar assustando vocês, mas é melhor do que amanhã você perder um ente querido para essa doença. Deus abençoe, fique na paz de Jesus. Olá pessoal, eu vou fazer uma live rapidinho para comentar um pouco sobre a história do coronavírus. Não está bem no tema dos meus áudios, dos meus vídeos atualmente, que eu estou falando muito sobre a codependência, quer dizer, o problema da gente ter algum dependente dentro de casa. Alguém que depende da gente, eu sempre falei, alguém que depende da gente não é só um viciado em drogas, é alguém que dentro da nossa casa, dentro do nosso ambiente familiar, depende da gente, né? E a gente está responsável por ele. Isso vai desde nossos pais, nossos filhos, mas eu estou mais preocupado o seguinte, passar a minha opinião, que meus pacientes estão me perguntando muito sobre o coronavírus. Então, o que é a verdade do coronavírus no mundo hoje? Sendo bem transparente e sem esconder nada. É um vírus que não é de gripe, ele provoca o que a gente chama de síndrome gripal. Ele parece uma gripe, só que ele é um vírus que tem alto contágio. Vai pegar o mundo inteiro? Vai. Nas próximas semanas vai ser uma explosão de casos aqui no Brasil? Vai. O mundo inteiro nas próximas semanas, eu diria que agora em março e abril, tudo vai parar. Porque a tendência dos países para tentar conter a epidemia, que eles já chamam de pandemia, pandemia quer dizer, pegou tudo, vai pegar tudo. Então, o que vai acontecer? É um vírus que transmite muito facilmente, entra pelo nariz, entra pela boca. Então, precisa lavar o nariz, assoar o nariz na pia várias vezes ao dia, lavar o rosto com água e sabão e lavar a mão. A segunda coisa, tem que proteger as pessoas de idade, porque ele está pegando o pessoal mais velho, sim. Então é comum agora a gente deixar as crianças com os avós, mas a criança é um transmissor rápido, a criança é um bicho que carrega vírus com facilidade, né? É uma epidemia que vai matar muita gente? Bom, mata de 3 a 6%, então em cada 100 pessoas vai ter 3, 4, 5 morrendo. Agora, se forem pessoas mais velhas, vai morrer 15 a 20%. Então em cada 5 velhos, um vai morrer. Agora, qual é o grande galho? Por que está um caos no mundo inteiro? E por que hoje tem que se preocupar em voltar para casa e ficar na tua cidade? Porque os aeroportos vão ser fechados, os aeroportos, as rodoviárias, as cidades vão ser fechadas. A Itália fechou, a China fechou em regiões. A Alemanha daqui a pouco vai fechar, a Espanha vai fechar. O que significa isso? Significa que ninguém vai poder sair, exceto quem está na área da saúde, quem está na área do mercado, da comida, que vai ter que sair para poder continuar tendo fluxo de comida. Então, é uma epidemia grave? É. Quando que a coisa vai explodir? Já explodiu. Epidemia não existe controle. Epidemia é algo impossível de se controlar. Por quê? Porque não tem tratamento. É um vírus que a gente respira, então eu sempre aprendi que lavar o nariz é mais importante, porque se eu lavo o nariz na pia com água, eu estou tirando poeira, vírus, bactéria, cigarro. Agora, eu acabei de coçar o nariz, o vírus está aqui na minha mão. Aí sim, a água e sabão, mas eu tenho que tirar aqui. Segunda coisa, é um vírus que em 2, 3, 4, 5 dias ele está transmitindo e você pode nem saber que está com o vírus, mas você já está levando ele para frente. Agora, na hora que você começa com aquele quadro que parece uma gripe, febre, mal-estar, olho ruim, garganta ruim, se vier falta de ar,
Se vier dificuldade para respirar, essa é a hora que você precisa de um pronto-socorro para valer. Por quê? Porque ele rapidamente, em 1, 2, 3 dias, ele dá uma broncopneumonia viral. E que o raio-x normalmente é normal. Então, vai ter muita gente errando, fazendo que, eu tenho um raio-x aqui que está normal. Eu escutei o seu pulmão que está normal. Aí a tomografia vai dar o diagnóstico de uma broncopneumonia viral. É uma broncopneumonia que a gente chama assim, o raio-x está normal, você está com falta de ar, por isso que a falta de ar é o gatilho para você ir para o hospital. A falta de ar pode acontecer em questão de 1 dia, ou em 3 dias, ou em 5 dias. Falta de ar é hospital rápido. Qual é a conduta mundial, principalmente na China, que tem uma experiência boa, e na Itália, que agora tem uma experiência boa? É super importante ir para o hospital. E o que eles detectaram lá é que não enrola para entubar o indivíduo que está com quadro respiratório. Né? Por quê? Porque quanto mais rápido eu botar ele no aparelho, num respirador, eu consigo fazer a ventilação entrar, o oxigênio entrar para dentro. O que está acontecendo, vê o que está acontecendo na Itália hoje. Falta leito de UTI na Itália. A Itália é primeiro mundo, não tem leito de UTI. Eles estão colocando pacientes dentro do centro cirúrgico e cancelaram cirurgias. Porque no centro cirúrgico tem ventilador, tem o respirador para entubar as pessoas, botar um tubo na boca e respirar, porque senão vai morrer. Então, o que nós temos que pensar hoje? É uma epidemia grave? É. Ontem uma paciente que está com a filha na Alemanha me perguntou, o que eu faço com a minha filha? Se fosse minha filha, vem para casa e fica junto aqui. Por quê? Porque vai fechar a Alemanha. Aí ela não vai ter trem, não vai ter ônibus, não vai ter metrô e não vai ter avião. Os Estados Unidos estão fechando, ninguém mais vai para lá, se for da Europa. O mundo vai fechar. Né? Então, tem uma pergunta aqui da Tati. Em caso de gravidez, o vírus entra para todo mundo e vai para o bebê na grávida. Então, se você está grávida, como fica se protegendo? Hoje em dia, não dar a mão, não beijar, ficar a uma certa distância de todo mundo, saiu do metrô, saiu do ônibus, vai para o banheiro, assoa o nariz, lava o nariz, tira a poeira que está aqui no nariz, porque essa poeira que eu respirei tem vírus. Lava o nariz, bate uma água com sabão no rosto e lava a mão. Então, é óbvio, essa epidemia, você pegando o vírus, você cria anticorpo com o vírus. A maioria das pessoas vai pegar uma gripe que nem percebeu que teve gripe. Ficou meio devagar, talvez uma febrícula, talvez um mal-estar, no dia seguinte tá bom. Criou anticorpo, resolveu. Mas naqueles 3, 4, 5 dias, ele vai transmitir vírus para todo mundo que ele estiver conversando. Dentro de casa, no metrô, no ônibus e tudo mais. Então, agora em março, é um crescimento progressivo. Em abril vai começar a explodir. Em maio, pode se preparar que você vai ter 8 horas de fila no pronto-socorro do Einstein. Então, hoje, nós temos grandes diagnósticos feitos no hospital chique. Mas ninguém está fazendo diagnóstico de coronavírus, de broncopneumonia por coronavírus, em hospital de periferia. Ninguém está fazendo diagnóstico de broncopneumonia por coronavírus em hospitalzinho pobre, de cidade pobre. Mas deve ter já um monte de casos por aí. Você reparou que os casos aqui em São Paulo estão no diagnóstico no Einstein, porque é chique, é fácil fazer diagnóstico no Einstein. Eu quero saber quem é que está conseguindo fazer diagnóstico na periferia, ou em cidades pobres. Então, a coisa deve estar muito pior do que a gente está vendo. Então, qual é a grande dica? Primeiro, é um quadro que parece gripe, mas não é gripe. É um quadro de uma virose que ataca o pulmão e vai dar uma broncopneumonia. Qual é a primeira dica para os médicos? O raio-x é normal, a ausculta pulmonar é normal, mas ele tem uma tomografia pulmonar que a gente chama de vidro fosco. Fica parecendo um vidro fosco na tomografia. Agora, qual é a grande dica? Está com quadro gripal, que você sente que está com dificuldade para respirar, tudo bem, pode ser nervoso, pode ser um piripaque, uma ansiedade, pode, vai no hospital. Ah não, está com um quadro que parece gripe, fica em casa, Novalgina, banho, água, isola, bota máscara, protege a tua família e fica evitando de contágio. Por quê? Porque eu cocei o nariz, peguei no telefone, alguém pegou no meu telefone e transmitiu. Eu peguei na maçaneta, peguei no talher e alguém pegou, vai transmitir, porque o vírus transmite com uma facilidade brutal. Então, hoje nós temos um problema que é super, super importante. A epidemia não tem controle, vai pegar o mundo inteiro. Segundo,
fique na tua casa, se proteja. Agora, quem trabalha vai ter que trabalhar por enquanto. Acontece de muita gente, por exemplo, eu ganho dinheiro se eu trabalhar. Se eu ficar em casa, eu não trabalho. Agora, se eu ficar gripado, eu posso ir trabalhar? Não. Se eu tiver com um quadro gripal, eu posso trabalhar? Não. Tem uma pergunta da Viviane, que ela está na França e aqui a situação, as pessoas já não se cumprimentam e já mantêm uma certa distância. É exatamente isso que tem que fazer. Não é ser mal educado. Sorrir e falar bom dia não vai transmitir nada para ninguém, mas tem que ser educado com as pessoas. É super importante saber que a epidemia vai pegar fogo. Então, o que eu recomendo sempre, como eu recomendei para essa amiga que tem uma filha que acabou de ir para a Alemanha, faz 3 semanas, para fazer um curso de língua e depois ficar lá. Ela está sozinha. Então, nessa hora eu falei, cara, eu voltaria para minha casa para ficar com a minha mãe, com meu pai, com quem eu gosto. Agora, é uma epidemia que não tem controle. O que a gente sabe que está acontecendo? Na Itália, por exemplo, está faltando respirador para entubar as pessoas, porque a quantidade é brutal. A maioria das UTIs na Itália só tem paciente com coronavírus com insuficiência respiratória. Estão cancelando todas as cirurgias. Se na Itália aconteceu isso, na China aconteceu isso, vai acontecer nos Estados Unidos, na Espanha, na França e no Brasil. O que acontece é que o Brasil não é primeiro mundo, o Brasil é terceiro para quarto mundo, infelizmente. O sistema de saúde não vai dar conta, então nós precisamos tentar diminuir a transmissão do vírus. Lava o nariz, lava o rosto, lava a mão. Novalgina, tenha em casa Novalgina. Tilenol, remédio de pirona, né, o genérico. Mas é importante cuidar. A transmissão é muito alta. Demora até 2 semanas para você começar a apresentar sintomas de uma virose como o coronavírus. Então, eu posso ter tido contato com uma pessoa há 14 dias atrás e hoje eu começo com um quadro meio estranho. Pô, eu estou meio dolorido, eu estou meio estranho. Fique em casa. Fique em casa, põe uma máscarazinha. Ah, eu não espirrei ainda. Fique em casa. Então, na dúvida, é melhor não sair para ficar levando o vírus para a rua. O nosso problema é trabalho. Quem trabalha e depende do trabalho individual vai ter um problema, né? Mas numa hora dessas não tem jeito, tem que se cuidar. O que vai acontecer agora no Brasil em abril e maio? Vai ser caótico. Vai ter gente com fila de 6 horas nos hospitais de alto luxo. Imagina no hospital pobre de periferia. Então, é um problema sério? É. Mas o que vai acontecer com toda virose como essa virose? É uma virose que vai matar muita gente, vai deixar muita gente numa situação difícil, vai quebrar financeiramente muita empresa. Como é que você faz com a Itália ou com a China? Ficou 2 meses tudo fechado. O que você faz com a tua padaria, com a tua lanchonete, com a tua loja de roupa que você fechou por 2 meses? Você tem funcionário, você tem aluguel, você tem conta, você tem imposto, você tem imposto de renda, você tem tudo para pagar. Muita gente vai quebrar, né? As companhias aéreas vão quebrar, porque não tem como uma companhia aérea ficar viajando com o avião vazio por 1 semana. Ela quebra. Agora, por 2 meses, vai quebrar. Então, nós temos um ano de 2020 que vai ser um ano caótico. Não adianta querer esconder a verdade. Agora, lavar o rosto, lavar a mão, tomar muita água e ficar em casa na dúvida de gripe, fica. Não é uma gripe, é uma broncopneumonia que mata. E lembrar, eu vou insistir isso, o ano passado eu tive uma experiência de ficar 3 meses num pronto-socorro de um hospital de alto luxo aqui em São Paulo, para ajudar lá o movimento. Estavam dando 6 horas de espera num pronto-socorro chique de São Paulo, de hospital de bom padrão. A maioria, 80%, era H1N1. Só que lembrar que não pegar o vírus no catarro não afasta o diagnóstico. O que me dá o diagnóstico é o seguinte: síndrome gripal. Síndrome gripal, fica em casa quietinho, vai tomando remedinho para febre, toma um banho, põe máscara e protege tua família. Não adianta ir para a rua. Segundo, pegou o quadro que deu falta de ar, pronto-socorro, que aí muda a história, aí você tem insuficiência respiratória. E ontem mesmo eu estava falando com um médico que o ano passado pegou H1. Ele ficou achando que estava resfriado de manhã. No final da tarde, ele começou a ter dificuldade para respirar. No dia seguinte, ele estava entubado. E isso, o H1 pegou muito jovem. O vírus, coronavírus, está pegando velho. Mas, se você conversar com médicos da Itália hoje, eu falei com 3 colegas
que estão lá na Itália e está cheio de jovem internando na UTI entubado. É óbvio que gente mais velha tem muito mais risco. Gente que tem diabetes mal controlado tem muito mais risco. Gente que já é um pulmonar crônico porque fumava tem muito mais risco. Então, o que eu posso transmitir? Primeiro, não adianta falar que a brincadeira é pequena, a brincadeira é grave. Não adianta querer esconder. A situação é crítica, é caótica e vai ficar muito pior. É óbvio que se tiver alguém te tossindo e espirrando dentro do meu relacionamento, falar, meu lindo, se tranca, vai para o teu canto. Tem que ser duro com essas pessoas que estão com um quadro respiratório, achando que pode ficar num ambiente expondo os outros. Infelizmente tem que ser duro, a gente não pode brincar com isso. Né? Não adianta querer falar, o indivíduo está querendo trabalhar, ele está doente, precisa do dinheiro. Precisa, mas ele não pode contaminar outras pessoas e infelizmente nós vamos ter que ser duros nessa situação. Nessa hora, o direito individual acabou, é o direito de todo mundo. A nível médico, se tiver médico vendo eventualmente esse bate-papo, escutem o que os médicos da Itália e principalmente da China já falaram. O raio-x é normal, a ausculta pulmonar é normal, a tomografia mostra vidro fosco e um pulmão miseravelmente destruído. A intubação tem que ser precoce, não pode brincar. Deu falta de ar, hospital. Não deu falta de ar, fica em casa e não vai no trabalho. Converse com o teu patrão para não perder o dinheirinho, mas assim, o teu patrão também vai ter um problema financeiro danado. Né? O ano que vem, em 2021, essa epidemia vai estar acalmando. Ela vai virar uma epidemia que a gente chama de endemia. A maioria já pegou a gripe, nem soube que pegou a gripe. A maioria das pessoas criou anticorpos. A maioria das pessoas já não vai mais ter problema. Então, o ano que vem, ela vai ser uma virose que de vez em quando pega alguém. Esse ano, até maio, junho, julho e agosto, nós vamos ter um problema grave aqui no Brasil. Preparem-se. No mundo, a coisa está pegando fogo ainda. Então, assim, quem puder, fica no teu cantinho, mas vai se protegendo. Entrou no metrô, entrou no ônibus, saiu dali, banheiro, lava o nariz, lava o rosto, lava a mão. O gel é uma emergência de última hora. Eu nunca recomendei o gel. O gel é para estar na bolsa, no bolso, na mochila, porque eu estou na rua, passo um gelzinho, mas o gel não protege meu nariz. Eu quero limpar o rosto, limpar o nariz, tá? Então, eu tentei falar a minha opinião, mas não é a minha opinião, é a opinião de muita gente gabaritada com quem eu conversei. A situação vai ficar pior, a gente tem que se proteger e tem que ser firme nas situações de, na dúvida, não vá para a rua, na dúvida, fique em casa. Se alguém mais tiver alguma pergunta, alguém colocou alguns bate-papos aqui, eu vou deixar isso gravado, vou subir no Instagram, vou subir no Facebook. Me perdoem quem tiver opinião contrária, mas o que eu estou falando é a opinião de gente séria com quem a gente conversou. Tá? À noite eu vou fazer uma live falando mais do assunto que eu ando falando no dia a dia, mas a gente reforça o que precisar. Grande beijo para vocês, um ótimo dia. Limpar o nariz, limpar o rosto, lavar a mão. Beijo. Tchau, tchau.